Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Dini Moraes e começa agora mais um Participação Popular ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Hoje o nosso tema é o endividamento da população brasileira. Hoje, mais ou menos 63% da população que ganha até R$ 5.450, segundo a Confederação Nacional do Comércio, está endividada. E para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio, a gente tem o Humberto Veiga, que é doutor em economia pela UNB, a Universidade de Brasília, autor de livros e de um blog sobre educação financeira e de investimentos. E também temos o Geraldo Araújo, que é o vice-presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Também vamos falar com pessoas pelas redes sociais, por e-mail, por telefone. Você também pode participar. Você pode ligar para o 0800 619 619. Pode também mandar um recadinho para a gente pelo Twitter, que é o @participaçãopop, ou pelo e-mail participaçãopopular@câmara.gov.br. Vale lembrar que é tudo sem cedilha e sem tio. A gente também vai falar com o pessoal das ruas, lá com o nosso colega, o repórter Sandro Faria, que está lá nas ruas do centro de Brasília. Tudo bem, Sandro? Oi, Dini. Tudo bem? Como é que você está aí também pelo estúdio? Tudo certinho aí, né? Tá, tudo certo. Eu estou aqui no meu lado, aqui a gente está com a Ana Paula, que foi uma pessoa que a gente encontrou aqui, caminhando aqui pela rua, e ela tem uma história para contar. Eu quero saber se você quer ouvir agora a história dela. Pode mandar ver. Ela também está endividada, é isso? Então, não, a história é um pouquinho mais profunda. Tem um pouquinho de drama, um pouquinho de comédia. É o seguinte, a Ana Paula Correia, que está aqui comigo, ela é jornalista, ela mora aqui, perto aqui de Brasília, aqui do Plano Piloto, numa cidade chamada Águas Claras. Ana Paula, conta a sua história pra gente em relação a endividamento com o cartão de crédito. Olha, na verdade, logo que comecei a trabalhar, a empresa te pede para abrir uma conta salário. Eu fui ao banco, fui abrir a conta salário, só que chegando na instituição financeira, eles te oferecem vários cartões. E eu peguei. E em um desses cartões eu utilizei de todo o limite. E aí, logo que chegou a primeira fatura, fui só pagando o mínimo. No final das contas, já tinha virado uma bola de neve. E assim, próximo do final do ano. Então assim, ou seja, a hora que eu era para receber o 13º, aproveitar, curtir umas férias, eu tive que acabar pagando a fatura, que já estava um montante bem considerável. Agora me conta uma coisa aqui, você chegou aí no máximo dessa bola de neve que você está contando aqui pra gente, você chegou até quantos cartões de crédito, hein? Olha, eu acho que eu cheguei aí em torno de uns 20, aproximadamente. 20 cartões de crédito, Dini, você ouviu isso? 20 cartões de crédito. E agora, ela conseguiu sair disso aí, Sandro, ou não? Ela continua ainda nesse rolo de cartões? Vamos saber como é que ela saiu dessa primeiro, né? Porque depois eu vou querer saber com quantos cartões ela está hoje. Como é que você saiu dessa bola de neve, hein? Bom, então, eu fiz um acordo, paguei o montante geral e esse cartão específico eu dei fim. Eu passei um bom tempo sem cartões até aprender a me administrar o que eu ganhava. Aí, a partir daí, quando eu consegui me organizar, e aos pouquinhos você vai adquirindo novamente, mas mantendo uma organização. Tá, joia. Ana Paula, agora faz o seguinte, momento do constrangimento. Mostra ali para a câmera, para quem está vendo em casa, para a Dini também no estúdio. Eu tinha falado com ela, ela disse que não tinha problema de mostrar não. Como é que está a carteira dela hoje em relação a cartão de crédito? Quantos cartões tem aí, Ana Paula? Acho que tem uns 10. 10 cartões mais ou menos. Mas hoje está bem administrado? Como é que está? Estão bem administrados. Então, aprendeu com os erros, né? É caindo que a gente, levando os tombos que a gente aprende. É isso aí, Dini, ó, filosofia, levando tombo que a gente aprende. Eu acho que todo brasileiro passa por isso em algum momento da vida, né? Tá certo, então. A gente conversou então com o Sandro Farias, nosso colega, que daqui a pouquinho vai voltar lá da rodoviária com mais pessoas para a gente ver como é que está essa questão de endividamento da população. Agora vamos falar com os nossos convidados aqui, né? Como é que a gente faz para não cair nessa cilada que a Ana Paula caiu, né? Vamos começar com o Humberto? Essa cilada da Ana Paula é uma cilada comum. Na Europa fizeram uma pesquisa e o pico do endividamento é aos 30 anos. Então, quer dizer, as pessoas mais jovens, pessoas que têm filhos, quanto mais filhos mais novos, mais endividadas elas chegam, né? Então, enfim, é um momento de reflexão, de aprendizado para poder entrar direito no mercado de consumo, né? Mas não tem um pouco a ver também com essa questão da situação do brasileiro, que não tinha acesso aos bens de consumo e agora está enlouquecidamente querendo comprar? Esse é o problema. Essa ideia, né? Se fala muito nisso, mas isso realmente é verdade? Com certeza. Você tem uma pressão para consumir muito grande. A pressão, vamos dizer assim, a publicidade, a oferta de produtos, ela é constante. Então, isso faz com que as pessoas
vamos dizer assim, se sintam obrigadas a dar presentes ou a consumir determinados produtos que não estavam ali à disposição delas para fazer aquilo, né? Uhum. E agora, com o Geraldo Araújo, o vice-presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, esse endividamento é bom ou é ruim? Ele tem 2 pontos de equilíbrio. Ele é bom para o lojista, porque tem mais consumidores na rua. Mas também ele inibe um pouco o poder de compra do consumidor. Porque não há necessidade de você ter 10 cartões de crédito, ter 20 cartões de crédito. Hoje você tem 3 bandeiras fortes e essas 3 bandeiras te auxiliam muito na compra. O que você paga hoje de mensalidade, de anuidade desses cartões, você acaba tirando um pouco do seu poder de compra anual. E isso ela tinha 20 cartões de crédito. 20 cartões de crédito, se for dividir em 12 parcelas, você tirou aí 30% do seu orçamento para pagar as mensalidades de cartão de crédito, tirando o seu consumo e sua satisfação de consumir, de poder adquirir produtos para você. A gente tem uns dados que a própria Confederação Nacional do Comércio fez, que apontam quais são os dados do endividamento geral da população. A gente pode ver que o total de endividados, em setembro de 2011, chegou a 61,6% das famílias brasileiras. Dívidas com contas em atrasos, 24,3% das famílias. E as pessoas que não terão condições de pagar, 8%. Desses dados, pelo menos para mim, que sou leiga, né, digamos assim, eu posso me dizer leiga em economia, o que mais parece preocupante, na verdade, é a questão de não ter condição de pagar, né? Os 8%. E se 8% é alto isso ou não? Veja, a taxa de juros hoje, média das pessoas físicas, a taxa de juros bancária, que não é nem essa do cartão, pega um pedaço do cartão, mas não pega, vamos dizer assim, grande parte do comércio, ela está em 46%, certo? Então, quer dizer, 46% comporta esses 8% de prejuízo, tá? Quer dizer, 46% de receita, você tira 8% que você não vai receber. Mas é uma taxa altíssima, né? Quer dizer, você tem uma taxa de 3,2% ao mês. Vamos dizer, se você estiver trabalhando com 5% de taxa de juros, um empréstimo de 24 meses, se você juntasse o dinheiro para pagar esse empréstimo, você juntaria em 13 meses. Ou seja, você vai passar 11 meses pagando juros, só juros. E isso é muito alto, é muito caro. Por exemplo, no empréstimo de R$1.000, são R$770 de juros que a pessoa paga. Ou seja, ela vai pagar um salário e meio, né? Um salário mínimo e meio. Isso é uma espécie, quer dizer, você vai passar 1 mês e meio trabalhando para pagar juros. Agora, o economista Humberto Veiga, esse 8% aí, ele está computado essas pessoas que, como a Ana Paula, paga só o mínimo do cartão ou não? Sim, está computado, vamos dizer, aí está computado o crédito em geral. Eu não sei se esses dados aqui vêm da federação, como as operações feitas pelos lojistas, tá certo? Porque aí você tem as operações que são feitas pelo sistema financeiro. Essas operações, hoje, elas estão na faixa, os brasileiros, pessoa física, estão devendo 484 bilhões de reais. Tá? Isso é a dívida só com operações de crédito com recursos livres. Fora os financiamentos imobiliários, essa coisa toda que está acontecendo aí. Então, o sistema financeiro hoje botou na mão da população brasileira 484 Pois é, mas é aí que está a grande questão. Quando a gente fala de economia, parece tudo muito abstrato, né? Principalmente para quem não está nesse meio de economia. Esse montante é muita coisa ou é pouca coisa? Porque a gente ouviu muito do governo nos últimos anos, principalmente depois que começou a crise econômica, de que seria necessário consumir para poder mover a economia. Isso não é necessário? Isso é muito? Isso é pouco? Bom, na realidade, o que você faz, o crédito ele é uma máquina do tempo. Ele antecipa coisas que você não poderia viver hoje. Você não poderia comprar uma coisa hoje, então, em vez de você juntar o dinheiro para conseguir daqui aos 13 meses, você vai na financeira e pega o dinheiro emprestado. Então, o que acontece é o seguinte, isso normalmente é uma bomba relógio, tá certo? Que você arma, vamos dizer assim, você arma num governo para estourar em outro, né? Porque isso aí, com certeza, o endividamento ele vai causando, principalmente a essa taxa de juros. Se você estivesse numa taxa mais baixa, talvez o efeito fosse um pouco menor. Mas você vê que mesmo nos Estados Unidos, que a taxa é razoavelmente baixa, assim, a população, os estudantes lá que pediram aqueles créditos para educação, eles estão devendo $1 trilhão. Quer dizer, isso aí,
o cara começa a vida devendo $24.000, quer dizer, quase que um ano de salário que ele vai ter lá quando ele começar a trabalhar. Então, é como se diz, é você viver hoje o amanhã. Isso tem um custo, né? E com essa taxa de juros, o custo é alto para caramba. Nós analisamos da seguinte forma, hoje o endividamento do brasileiro, ele está orçado em torno de 25% da renda familiar. Esses 8% que engloba como prejuízo no pagamento, eles são dívidas acima de 90 dias de prazo vencidas. Então, elas são consideradas dívidas não pagas. Hoje, com o andamento do cadastro positivo, tende a melhorar este ponto, baixando o custo do endividamento. Desculpa interromper o senhor, mas isso aí foi até interessante. Isso está funcionando mesmo? Porque E já a gente começou. só consegue ouvir do SPC, né? Isso, é porque o sistema de proteção ao crédito está abrindo o cadastro positivo, mas você tem que autorizar a você fazer parte do cadastro positivo. Nas suas compras, quando você faz um crediário novo, você assina a ficha de cadastro, lá existe uma pergunta, um item que você autoriza a fazer parte do cadastro positivo para futuras compras. É onde nós analisamos que no futuro próximo de 2 anos, para analisar o crédito de um consumidor, nós vamos olhar a sua pontualidade de pagamentos. É onde que pode reduzir o custo do juro para o consumidor final. Agora, neste percentual de 25% sobre a renda familiar, nós acreditamos que o mercado, ele é um mercado constante. Entra, sai no endividamento e esse processo do cartão de crédito pagar o mínimo, ele é constante. Você faz um parcelamento de cartão de crédito, você está planejando um endividamento de 30 dias. Se você tem um desejo de um sapato novo, de uma camisa nova, e você compra no cartão em 3 vezes sem juros. Então, o endividamento é muito pequeno. Aqueles parcelamentos de financeiras, onde existe o crediário, esse sim, o juro está muito elevado, o juro está em torno de 45 anos, e isso tudo a gente tem que falar que é ano, não é mês. Então, mas o do cartão de crédito também, o juro mas é considerável, né? Se você pagar... A gente está com um juro de 187,5 ao ano. Se você entrar no parcelado. Você tem que estar no rotativo para você não ter custo, você vai ter o custo apenas das mensalidades. Porque o cartão de crédito hoje é uma extensão de pagamentos para você, é um aumento de renda que você faz dentro dos 30 dias. Só que, vamos dizer assim, é um aumento de renda totalmente, vamos dizer assim, sem sentido. Exato. Porque o que acontece? Você não tem aquela renda. Então, você está usando... A regra básica de finanças pessoais é a seguinte, gastar menos do que ganha. Se você não tem essa regra básica, tá certo? Você não consegue ir para frente, porque no ano que vem, você vai ter que pagar a dívida que você fez no ano anterior e as suas despesas. No mês seguinte. Entendeu? A gente, inclusive, tem dados sobre essa questão também de endividamento. Qual é a área, os tipos de dívidas mais frequentes no brasileiro? Vamos dar uma olhadinha, espera só um pouquinho. Vamos colocar o gráfico ali. Então, cartão de crédito, esses dados também são da Confederação Nacional do Comércio. Isso, de Agência Logística. Olha, 72% das dívidas são de cartão de crédito. A segundo maior tipo de dívida são carnês, que aí são quase 22%. O crédito pessoal fica com 10% das dívidas e o financiamento de carro que fica ali também em torno dos 10%, 9%. São os 4 principais tipos de dívida. Mas, de longe, o cartão de crédito já mostra que é o principal tapete aí, porque né? hoje ele é o melhor meio de pagamento. Hoje é o meio de pagamento mais fácil. Você, com cartão de crédito hoje, a identidade, você compra em qualquer lugar sem ter que ter aprovação de crédito. Então, hoje, todo o parcelamento, praticamente, de comércio, do sistema varejista, ele está embutido no cartão de crédito. Hoje, o crediário, ele está nas grandes redes de eletroeletrônico. Então, isso é que faz com que o endividamento no cartão de crédito se torne grande. Mas, desde que esteja uma política adequada de controle do gasto pelo consumidor, o cartão de crédito hoje é a melhor forma de pagamento para o consumidor. O problema Humberto do cartão de crédito, para falar do cartão de crédito. O cartão de crédito, ele tem um problema gravíssimo. Ele tira a dor, né? Ele é um analgésico, tá certo? É um anestésico que você toma ali na hora de fazer a compra. Você não vê dinheiro saindo da sua conta. É tanto que as crianças acham até que é um negocinho mágico ali, né? Que você vai passar e tal, o dinheiro vai surgir do além e vai para lá. E vamos dizer assim, aí até que vale a pena também explicar para as crianças de onde vem o dinheiro, quer dizer, a ausência do pai trabalhando, quer dizer, o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, por quê? Para comprar, né? Comprar e entulhar a casa, que 99% do que a gente compra, pelo menos nos Estados Unidos, 99% do que é comprado é o que vai para o lixo.
Bom, mas é aí que eu acho que, de repente, tem uma diferença com o Brasil, né? Que, pelo menos, é o que os especialistas falam muito, né? Que dessa questão dos brasileiros não terem acesso hoje a bens que não tinham antes, que não é o caso dos Estados Unidos. Que é para né? onde a gente está indo. Está entendendo? Nós estamos repetindo. Nós estamos indo para o caso exatamente, brasileiro, nós estamos repetindo um modelo de consumo. Essa é que é a questão. Então, nós estamos comprando, por exemplo, você visse o preço de uma TV de plasma, né, quando foi lançada, era coisa de R$12 mil. Hoje é R$1.000 e poucos. Pensa no cara que comprou a TV de plasma, que nós fizemos aqui num programa, que comprou uma TV de plasma de R$10 mil, pagando financiado, esse cara pagou 24 meses, pagou R$24 mil na época, por uma televisão. E hoje você compra essa televisão por R$1.000. Então, quer dizer, essa educação para o consumo, ela é o ponto básico, né? Quer dizer, é uma desinformação, é um desfavor, eu acho assim que é uma maldade você chegar para a população e dizer consumam, tá certo? Eu acho que você tem que saber o que você está falando para essa população. Antes da gente continuar essa discussão aqui, que eu já sei que o Geraldo já está ali querendo falar também, mas antes da gente continuar, a gente teve uma participação do Bruno Leite Barros, ele mandou um e-mail para a gente aqui agora, pelo participaçãopopular@câmara.gov.br, e o Bruno, ele tá contando o que aconteceu com a mãe dele. Ele está dizendo que o Instituto Data Popular revelou que 20% da classe C e 24% da classe D costumam emprestar seus cartões de crédito. Isso aconteceu com a mãe dele. Só que o amigo não pagou a dívida para a mãe. E agora ela paga uma parcela de R$200 de um total de 10, totalizando R$2 mil. Ele gostaria que vocês dessem uma dica para que as pessoas não entrassem nessa fria de emprestar o cartão e depois ter que pagar a dívida de quem não pagou, na verdade, para a pessoa que emprestou. Mas antes da gente fazer, deixa eu só passar o resto dos contatos. Você que está aí em casa, que quiser participar, pode ligar gratuitamente para o 0800 619 619 e também pode participar pelo Twitter, @participação popular sem cedilha e sem tio. E o e-mail é participaçãopopular@câmara.gov.br. Agora vamos às respostas. Bom, vamos lá, Geraldo. Este processo de emprestar o cartão não existe. Você tem que ir com a pessoa dona do cartão no estabelecimento comercial e fazer a compra. Então, você está ciente de quanto está comprando, o que você está devendo, tudo isso. Porque hoje lojista nenhum aceita o cartão de terceiro nos seus estabelecimentos. E isso vem muito a controle, justamente, de uma política econômica do consumidor. Ele tem que estar ciente que tudo que é feito em seu nome é dívida dele. E ele tem que ter o seu nome bem conservado para, com a futura compra que ele necessitar, ele está apto a fazer essa compra. Porque, terceiro, se a pessoa está usando o nome de outro, ele não tem mais crédito. Ele está com o sistema de proteção ao crédito, ele está todo endividado. Por esse motivo, ele não pôde adquirir a dívida para ele. Então, isso tudo é ter mais controle financeiro da sua parte econômica. Deputado na linha. Só, quer dizer, e que há um descontrole, né? E que há essa questão das pessoas. O brasileiro, às vezes, ele não sabe. Aliás, não vou falar brasileiro, eu acho que às vezes as pessoas não sabem dizer não, né? Então, você empresta, tem gente que empresta cheque. No caso aí foi, vamos dizer assim, a pessoa fez a compra no cartão dela, né? Então tem um controle, eu acho que realmente a questão do controle e de saber dizer não, né? Que não é uma coisa fácil, eu entendo isso, tem gente que, assim, até mesmo é muito tímida, chega a outra e diz assim, olha, é o seguinte, eu vou receber o salário daqui a um mês. Bom, eu acho que tem que arrumar uma saída, talvez a saída seja, sei lá, dizer que não está podendo, ou porque o seu cartão de crédito está estourado, ou já emprestou, já se comprometeu, mas evitar, porque isso realmente, se a pessoa não tem crédito, deixa num beco ela não é saída banco, também, ela né? não é banco para emprestar, ela não faz controle de crédito, ela não vai pedir o cadastro, né? A pessoa, se você for pedir, empreste seu cartão, você vai dizer assim, peraí, então vou fazer o seguinte, vou preencher aqui uma ficha cadastral, eu vou puxar a sua Serasa, entendeu? Quer dizer, vou fazer o processo correto que a instituição financeira faria. Lógico que não iria sair empréstimo dali, né? Agora nós vamos conversar com o deputado Valdivino Oliveira, ele que é do PSDB de Goiás, e está lá em Goiânia. Deputado, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Então, deputado, a gente está aqui discutindo sobre o endividamento da população. Eu sei que o senhor é presidente da Subcomissão Permanente do Sistema Financeiro e discutiram recentemente, né? Semana passada, a respeito desse assunto, não foi? Foi, conversamos a respeito disso. Eu entendo que o cartão de crédito ele é um instrumento importante para o consumidor, mas que tem que ser usado racionalmente. Da forma como vocês estão expondo aí, o consumidor acaba usando o cartão de forma irracional,
acaba com o seu limite, acaba com o seu crédito e não realiza o seu desejo de consumir. Então, mas o senhor não acha que essa questão de limitar o crédito no cartão de crédito, como foi discutido na semana passada aqui na Câmara, ela é uma boa solução? Será que essa questão não seria mais educado que limitar? Na realidade, nós estamos trabalhando firmemente nesse sentido, de gestões junto ao Banco Central, para que as pessoas tenham, pelo menos, o uso racional do cartão, que os bancos não tenham liberdade de ficar encaminhando livremente cartões e mais cartões para as pessoas, porque muitas delas agem de impulso, né, e acabam consumindo mais do que podem e devendo mais do que podem dever. E aí nós temos um problema enorme para resolver pela frente, porquanto essa pessoa acaba excluída do mercado consumidor e acaba também não honrando seus compromissos com o sistema financeiro. E há algum projeto sendo pensado nesse sentido, deputado? Nós já avançamos um pouco. Foi graças à ação da subcomissão do sistema financeiro. Nós conseguimos fazer com que o banco aumentasse o pagamento mínimo das contas de cartão de 10% para 15%. A perspectiva para o próximo ano disso ser elevado a 20%. Né? Já também conseguimos fazer com que o Banco Central normatizasse a remessa de cartões para os indivíduos, sem que eles tenham pedido esse cartão. Né? Nós não podemos imaginar que o cartão seja uma maneira de troca entre o banco e seu cliente. O cartão tem que ser algo que o cliente necessite dele para realizar as suas compras normalmente, para realizar o seu consumo normalmente, não um instrumento de troca entre o gerente de uma conta e o cliente. Pois é, mas essa questão, e nessa outra área, dessa questão da educação financeira, chegou a ser pensado alguma coisa ou não? Olha, a comissão tem muito pouco o que fazer, a não ser emitir relatórios, emitir folhetos explicativos, usar os instrumentos de comunicação da Câmara, como é o caso da TV Câmara, da Rádio Câmara, para sempre alertar as pessoas que façam um planejamento financeiro, façam um planejamento das suas finanças domésticas. Não é difícil, a coisa é simples. Né? A pessoa pode muito bem ir relacionando mês a mês aquilo que ele compra diariamente, comparar com o seu salário, comparar com os juros que paga. A pessoa tem que entender que cada R$1 de juro é R$1 de bem ou serviço que ela deixa de consumir, né? E nós temos que fazer com que as pessoas sintam disciplinadas em relação a isso, que elas saibam que consumir juros é deixar de consumir um bem ou serviço para a sua utilidade doméstica. Tá certo, então. Obrigada, viu, deputado, pela sua participação. Nós conversamos, então, com o deputado Valdivino Oliveira, ele que é presidente da subcomissão permanente aqui da Câmara que discute o sistema financeiro, ou seja, eles têm muita coisa para discutir ao longo dos tempos aí. Antes da gente voltar aqui para o debate aqui entre os especialistas, vamos chamar o pessoal lá do link, lá da rodoviária, lá o Sandro Farias, nosso colega? Participação na rua. Educação financeira. Opa, não, apareceu. Oi, Tô Sandro, aqui. apareceu. Oi, Dini, tô aqui. Você tem algum convidado aí para falar com a gente? Estou aqui sim. Aliás, eu vou só te contar uma historinha. Eu estou aqui na rodoviária do Plano Piloto, zona central de Brasília, que fica do lado de um shopping. Esse shopping está cheio hoje, está lotado. A gente passa uns 3, 4 meses aqui em Brasília, sem chuva, uma longa e tenebrosa seca. Eu acho que o brasileiro ficou animado, está todo mundo comprando, tá uma loucura isso aqui. Aí É dia das crianças. Tem dia das crianças também, a gente sempre sabe que tem sempre uma datinha dessas, né, que estimulam a compra. Eu estou aqui com a Josiana dos Santos, ela é doméstica, ela mora aqui no Plano Piloto, na Asa Sul. A Josiana acabou de sair do shopping e está com uma sacolinha aqui na mão, então ela fez compras, né, Josiana? Com certeza. Eu quero saber o seguinte, você fez a sua compra à vista, a prazo, dividiu, como é que foi? À vista. À vista. Mas você sempre faz isso, você costuma? Sempre faço isso. É de costume. Por quê, hein? Porque, além do desconto, eu não gosto muito desse negócio de cartão de crédito, não. Porque você vai na vantagem, quando der fé, o dinheiro acabou e você ainda tem limite, vai fazendo a compra, depois no próximo mês chega, você fica sem nada e com a conta para pagar ainda. Quer dizer, esse negócio de que são prestações leves e tudo... Eu não caio nessa, eu gosto é do desconto à vista mesmo. O negócio é chorar um descontinho na hora de comprar. Com certeza. Tá certo, eu acho que a Josiana tá dando uma aula aí para muita gente, né? Uma aula de como fazer suas compras, né, Valdine? O que você acha? Pois é, Sandro, parece que sim, né? Mas isso aí é raro, né, Humberto? Humberto Veiga, que é doutor em economia, que ele faz, inclusive, um blog
para ensinar as pessoas a administrar melhor o dinheiro. Essa é aquilo que a gente sempre escuta, é o melhor caminho, né? Mas não é o que todo mundo faz, né? Com certeza, você aumenta o seu poder de compra, né? Você compra mais, tanto por conta do desconto que você consegue, quanto, por exemplo, os juros. É engraçado, a gente está com um representante aqui do comércio, né? Do comércio lojista, e os juros é um grande concorrente do comércio lojista, porque ele tira a capacidade do comerciante de vender mais. O cara que compra, vamos dizer, o cara que compra R$1.000 nessa taxa que eu falei, que ele vai pagar R$770 de juros, esses R$770 de juros, ele poderia estar comprando outra coisa, ele poderia estar comprando quase 2 bens, quase 2 produtos. Então você... Né, só que é muito difícil para o lojista dizer assim, não, eu não vou te vender, não, porque você vai comprar isso parcelado. É uma coisa quase impossível. Então, se o próprio consumidor não se atentar para isso, né, ele perde muita grana. Pois é, mas é aí que eu queria falar com o Geraldo Araújo, que aí a gente chega nas lojas, Isso. vai querer comprar alguma coisa e fala assim, eu quero um desconto à vista. Fala, não tem desconto, porque esse é o mesmo valor. A gente sempre dizem isso. Muitas lojas dizem que não dão desconto à vista. E aí, o que a pessoa tem que fazer? Tá, o que o sistema varejista do país hoje vive? Com o aumento do emprego, aumentou-se também as vendas, aumentou o giro de capitais no país, justamente da evolução da classe C e D. Hoje, quando você vai no estabelecimento comercial, você quer realizar um sonho, você quer realizar um desejo. E o cartão de crédito hoje é a melhor forma de você comprar. Por que eu falo sempre em cartão de crédito? Porque hoje as vendas mensais de um estabelecimento comercial hoje giram em torno de mais ou menos 80% no cartão de crédito, seja débito ou seja parcelado. E isso tudo, quando você pede um desconto e não concede o desconto, por quê? Porque o estabelecimento faz aquele preço à vista em até 4, 6 vezes sem juros. E isso, então, tudo já está embutido naquele preço de consumo final, também o custo do cartão de crédito. Porque quando você recebe um cartão de crédito no seu estabelecimento, você tem 3,5% de custo para receber aquele cartão. Você tem 2% de custo num cartão daquele para você, um cartão de débito. Se você for antecipar aquela venda parcelada, você tem também mais 4,5% ao mês que você tem desconto no seu dinheiro que está na administrador de cartão. Dinheiro você Exatamente. Paga por ele. Então, seu própria mercadoria você está... Então, isso tudo já está computado naquele produto. Então, hoje, para o consumidor... Mas é meio uma situação sem saída, né? Porque lojistas que não colocam cartão hoje também quase não consegue vender. Hoje, o dinheiro em espécie, hoje ele está cada vez mais escasso no comércio. E isso até é bom para nós comerciantes, porque evita a fragilidade do roubo em nossos estabelecimentos. Porque quanto menos dinheiro você utilizar em seus caixas, menos você atrai o ladrão. Então, tudo isso é um sistema que o comerciante transfere para o cartão de crédito toda aquela evolução que ele precisa ter nas vendas mensais. E Mas isso tudo... Mas aí, para o consumidor, por exemplo, não fica parecendo um falso desconto, digamos assim, um falso não juros? Porque quando você compra no estabelecimento, as pessoas dizem para você, você está comprando em 5 vezes sem juros. Isso. Mas, na verdade, tem várias... Está embutido os custos do cartão que ele está usando. Com certeza. Mas se você custos quiser do cartão que ele comprar tá usando. à vista, você não consegue? Em alguns estabelecimentos hoje tem. Hoje você já tem preço muito diferenciado para o à vista e para o à prazo. Nós chamamos as promoções, que você tem ela, que você paga à vista. Você pode ver que tem muito produto que você vai no estabelecimento que tem lá à vista. Então, ou ele é dinheiro ou ele é no débito, porque já tem aí a taxa só de 2% embutido pela transação do cartão. Para você ver o custo que nós temos hoje no cartão de crédito, quando você passa um cartão só em débito, ele acredita na conta do lojista no dia seguinte, mas o lojista está pagando 2% daquele valor só por aquela transação, por usar o sistema de meios de pagamento do cartão. Você tem uma ideia, quer dizer, o que ele já está falando é que o sistema de cartão de crédito é sócio em 80% do faturamento Do lojista. dos lojistas, porque 80% das vendas são feitas com cartões, e que desses 80% ele fica entre 2% e 3% da venda. 3,5%, você vê. 3,5% da venda. Então, cada R$100 que ele vende, R$3 vai para o cartão. Tá certo? Mas tem uma margem aí que daria para negociar, então. Não, com né, certeza. dá. Com então, certeza a daria dica para o consumidor negociar. tente negociar. Tentar negociar sempre, porque uma coisa que eu digo é o seguinte, você receberia o seu salário em 3 vezes sem juros? Ninguém quer receber o salário. Do mesmo jeito, o lojista não quer receber em 3 vezes sem juros. Se ele está fazendo isso, é porque ele tem alguma coisa, vamos dizer assim, algum ganho adicional. E por exemplo, muitas vezes você quer que o consumidor leve mais coisas.
E quando ele vai levar essas mais coisas, por exemplo, se ele ia gastar R$300, se você divide aquilo em 4 vezes, ele pode pensar o seguinte, olha, se cada parcela for de R$300, eu posso levar R$1.200, entendeu? Então, é também um incentivo para que o consumidor leve mais coisas. Tá certo. Vamos registrar agora a participação, então, das pessoas. A gente recebeu algumas ligações pelo 0800 619 619. Você que estiver em casa aí assistindo a gente ou ouvindo a gente pela Rádio Câmara agora ao vivo, pode ligar para esse 0800, a ligação é gratuita e a gente pode ler a sua pergunta aqui ao vivo no ar. Você também pode participar pelo @participação popular ou pelo e-mail participaçãopopular@câmara.gov.br. Vamos às perguntas, tem algumas perguntas aqui. Bom, o Fernando Aparecido Silveira Melo, ele pergunta saber se ele está correto. Ele ganha R$1.300 e usa R$220 no cartão de crédito. Ele estaria correto? Se fosse ele, não usaria nada. Nada, sim. Mas aí é aquela questão, né? A questão de querer comprar os bens, guarda né? os 220 na poupança, em 4 meses ele tem 880, ele vai e compra o que ele quiser com desconto. Tá. Mas, enfim. Mas aí também ele tem um sonho de consumo, ele tem um desejo a satisfazer. Tá? Então, eu acredito que ele consumindo até 30% do seu salário no cartão de crédito, no rotativo, pagando no mês seguinte, ele não tem custo nenhum. Para ele é um bom negócio. E ele consegue algum desconto por ser com 30 dias o pagamento. Tá? Então, isso para ele é um bom negócio. Mas aí eu amplio um pouquinho a pergunta. Até onde vai esse endividamento do salário da pessoa? Até quantos % você poderia, de repente, ficar naquele limiar de ter um endividamento? A regra básica que eu falei lá no começo foi a questão do gaste menos do que ganha, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, quanto é o seu gasto? Quer dizer, você tem filhos, você tem despesa de escola, você tem despesa de aluguel e tal. Então, não adianta a gente chegar aqui e falar assim, olha, X% da renda. Não sei, porque eu não sei qual é o consumo, qual é o estilo de vida dessa pessoa e quais são os gastos. Às vezes ele tem alguns gastos que ocupam, sei lá, 80% da renda. Então, se esse cara for gastar 30% com outra coisa, ele está complicado, né? Ou seja, então, a regra geral é ficar pelo menos no azul no final do mês. Exatamente, a regra é ficar no azul. É ficar no azul. Esse é o caminho, entendeu? Isso é um dever de casa que ele tem que fazer. As finanças dele cabe à renda familiar que ele recebe. E isso tudo, nós no sistema varejista, nós estamos com as portas abertas para atender o cliente e satisfazer aqueles desejos dele. Se ele tem condições de comprar e pagar, isso é maravilhoso para ele na renda familiar que ele tem. Agora, para o lojista, é lucro ter gente endividada que não consiga pagar? Não. Porque, assim, a visão que as pessoas têm, às vezes, não, para o lojista tanto faz, né? Não, de jeito nenhum. O sistema varejista do país hoje, quanto mais clientes aptos a comprar, é melhor para nós. Quanto mais. Então, por isso que nós falamos isso, que ele tem que adequar o gasto dele de acordo com a renda familiar. E ele não pode entrar no parcelado com juros pela administradora de cartão. Se ele entrar, é uma bola de neve, ele não consegue sair e nós, varejistas, estamos perdendo um potencial comprador do momento. Olha só, a gente tem uma outra pergunta aqui, que é do Lamartine Guimarães, ele que é de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ele pergunta, ele fala que ele tem um cartão de crédito com juros muito alto e ele parou de pagar, porque ele ficou sabendo que depois de 5 anos essa dívida fica arquivada. Isso acontece? Bom, é a regra dos 5 anos. Não é uma ele está, assim, ele vai ter restrições ao crédito e tal. Mas isso acontece mesmo? Depois de 5 anos ela some? Não é que ela some. Enfim, é que ela sai do sistema de proteção, mas ela não perde o seu valor. Qualquer sistema bancário, quando ele for abrir a conta ou quando ele for movimentar qualquer parte financeira, vai aparecer aquele débito dele com mais de 5 anos. Ela para de pertencer ao sistema de proteção ao crédito. Então, compras pequenas, onde ele no dia a dia, não vai aparecer nada. O dinheiro não aparece. Agora, tem outra coisa também, que, por exemplo, se a administradora também entrar com ação de execução, aí não tem essa história de 5 anos. Pois é. Então, quer dizer, se entrar na execução judicial... Depende muito do valor, vamos dizer. Se for uma coisa pequena, às vezes não vale nem a pena para o credor aí movimentar o judiciário para receber esse dinheiro, entendeu? Mas se for um valor considerável, com certeza, isso aí vai parar na mão de escritórios de cobrança que vão, enfim... Não para. A dívida dele, ele tem que pagar. Exatamente. O correto seria negociar. Pelo que eu entendi, então, dependendo do valor da dívida, se a dívida for alta, ela vai continuar constando lá. De repente, a pessoa não consiga comprar um carro, então. É isso? Não. Ou mais compras pequenas consegue? Não é bem assim. É o seguinte,
Se a dívida for... O que vai acontecer? A dívida existe. Vai depender do credor, o cara do cartão, que vai dizer, olhar para ele e vai dizer assim, olha, eu vou cobrar isso aqui. Então, eu vou passar essa dívida que ele está devendo, eu vou passar para um escritório de advocacia que vai cobrar, ou um escritório de cobrança que vai cobrar esse dinheiro. A partir do momento que esse escritório entrar com a ação, não tem essa história dos 5 anos. Os 5 anos, ele pode até depois de 5 anos, aquela dívida sumir dos registros de proteção ao crédito e tudo mais. Mas ele vai continuar devendo e aquela instituição financeira. Exatamente, aquela instituição financeira, e a instituição, no momento, a justiça vai decretar a execução daquilo ali e vai mandar pegar bens dele, enfim. Não é uma coisa que ele vai se livrar. Agora, obviamente, sei lá, se for uma coisa irrisória, isso aí se perde, porque não vale a pena você movimentar a justiça para fazer Agora, isso. Participação na rua. Tentar negociar essa dívida no futuro, por que ele não parcela, não briga por juro, reduz e liquida essa dívida dele e volta ao consumo normalmente? Tá certo, vamos lá. O Sandro Farias tem mais alguém para conversar com a gente, é isso, Sandro? Tenho sim, Gini. Eu estou aqui com mais um entrevistado aqui na rua, mas antes de falar com o entrevistado, eu quero saber de você uma coisa. Você compra mais à vista ou parcela suas dívidas, Gini? Depende. Às vezes, quando eu tô com uma vontade incontrolável de comprar alguma coisa, eu vou lá e compro no cartão de crédito mesmo. Eu uso bastante cartão de crédito. Mas quando é alguma compra grande, eu procuro guardar o dinheiro e comprar à vista para negociar. Eu já consegui economizar mais de R$800 na compra de uma geladeira. R$800 numa geladeira? Isso. Eu acho que eu vou começar a seguir mais o seu exemplo também, porque eu também sou meio fãzinho de um crediário, sabe? Eu estou aqui com o Fernando Matias, ele é da Cidade Ocidental, que é aqui em Goiás, pertinho de Brasília. Ele é cabeleireiro. Fernando, conta pra gente se você gosta do cartão de crédito, do débito ou gosta de pagar à vista. Eu gosto mais de pagar à vista. Por quê? Porque o cartão de crédito ele traz encargo de juro muito alto, então é preferível pagar à vista. Mas isso é por uma experiência própria sua ou você conhece gente que se endividou? Conheço gente que se endividou muito, né? Por conta do cartão de crédito e ultrapassou o seu orçamento e isso eu não quero para mim. Agora, você acha que as pessoas, em geral, são bem orientadas quanto a isso? Ou as lojas, os bancos tentam pegar a gente ali naquela armadilha? Não são orientados. Eles tentam pegar assim na armadilha do cartão de crédito, juros, cheque especial, essas coisas assim. Os juros são muito altos. Então, até agora está dando certo, você vai manter assim, à vista? Está dando certo. Tá certo, parabéns. Gini, oi. Aí no estúdio fica também, assim, eu mando essa pergunta aí pro estúdio. A gente conhece, às vezes, eu, por exemplo, recebo aquele cartãozinho que a operadora de cartão de crédito manda pra gente, bloqueado, desbloqueia o seu cartão e tudo. O que a gente faz numa hora dessa, hein? E aí, fica a pergunta aí para os nossos isso aí convidados. Tem uma regulação, se for uma instituição do sistema financeiro, essa é uma prática proibida. O Conselho, Resolução 3.919, ela proíbe que você envie o cartão sem esse cartão ser solicitado. Mas esse exemplo que ele deu não é bem a prática. Por exemplo, se você entrar nos grandes magazines hoje, você vai ser, toda hora vai aparecer uma pessoa com uma pranchetinha assim, não quer fazer um cartão, não quer fazer um cartão, não quer fazer... Né? Humberto, então... eu vou até Humberto Veiga, eu vou aproveitar a tua deixa aí para ler uns comentários aqui no Twitter, Ótimo. Inclusive sobre a colocação do Geraldo, que falou que não permite, os lojistas só aceitam o cartão da própria pessoa. Tem muita gente contestando aqui, viu? O Bruno, por exemplo, está dizendo, ele está bem equivocado. Muitos lojistas aceitam que sejam feitas compras com cartão de terceiros. Eu mesmo vi isso na semana passada. Inclusive, por exemplo, é meu marido, mas de qualquer forma, meu marido usou o meu cartão e ninguém pediu nada, né? A gente tem outras perguntas aqui de como fazer para poder guardar dinheiro se o seu orçamento já está apertadíssimo. E você tem que corrigir o orçamento, né? Porque o que acontece é o seguinte, você tem uma renda e você tem uma despesa. Você tem que viver o que essa renda te proporciona. Quer dizer, o que essa renda lhe proporciona. Se você não consegue viver aquilo, você tem que olhar para a sua despesa e corrigir. Isso é a questão básica de finanças pessoais. Você tem que gastar menos do que você ganha, porque senão não fecha a conta. E aí você vai dizer assim, poxa, mas eu tenho isso e aquilo, tal, como é que eu me vejo livre disso, né? Então, realmente é uma questão de você sentar com a sua família, conversar. Se você é uma pessoa sozinha, muito fácil de resolver. Se você é uma pessoa que divide as suas despesas com outras pessoas, ou que elas participam dessas
você precisa conversar com elas também para saber, né, em que ponto aquilo lá pode ser reduzido e que ponto aquilo lá pode ser... O que pode melhorar no aproveitamento do orçamento familiar. Isso tem que ser bem visto. Agora tem uma outra participação aqui do Manuel Fernandes Lima, que eu achei bem interessante, porque ele coloca que 80%, ele é de Araruama, no Rio de Janeiro, que ele está assistindo agora a gente ao vivo. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Manuel, por sua participação e obrigada também por todo mundo que está participando agora ao vivo pelo Twitter, @participaçãopop, e também por e-mail, participaçãopopular@câmara.gov.br e pelo 0800 619 619. A gente recebeu várias ligações aqui, não vai dar para ler o de todo mundo, mas o que eu puder, eu vou dando umas faladinhas aqui, tá? O Manuel Lima, lá de Araruama, ele falou o seguinte: 80% do povo brasileiro é mau caráter e mal pagador. E aproveita a oportunidade de comprar fiado para não pagar. Isso, o culpado disso tudo é o governo. Vocês estão de acordo? Pode falar, Geraldo. Eu gostaria que o Geraldo Araújo começasse a falar primeiro, porque é ele que lida com essa questão de inadimplência. Eu não acredito que seja assim. Hoje você pode ver os próprios índices de inadimplência do país, eles são muito limitados. Existe uma grande participação da população que ela entra no sistema de proteção ao crédito, mas no mês seguinte ela limpa o nome, e isso há uma alternância de pessoas. Tá certo que nós temos aí 5,28% um nível de inadimplência nacional. Mas isso, em relação à população que consome, é muito pequeno para que nós temos hoje. E ela é flutuante. Não adianta que você... 80% é mau caráter. Isso não existe. Hoje, o próprio lojista está preocupado em ter um cliente com a renda familiar sadia. Tendo ela, ele vai vender bem. E vendendo bem, ele vai receber, ele vai prosperar, vai crescer sua rede de lojas e vai dar mais emprego, vai montar renda, vai gerar riquezas para o país. Então, tudo isso é uma cadeia que tem que se olhar com muito carinho. Quer falar, Humberto? Não, é só confirmar o dado quer dizer, aquelas pessoas que não vão ter condição de pagar, a conta está em 8%, né? Pois é, a inadimplência está em 6%, isso não é muito alto, né? Ou é muito alto? Não, se você for comparar com outros países, é bem alto, né? É bem alto. Eu diria assim, que estaria mais ou menos o dobro o dobro de um país desenvolvido, eu digo, antes da crise. Agora, depois que houve a crise, eu acredito que estaria muito próximo, os níveis de endividamento estariam muito próximos. Logo na época que houve a crise, o nosso nível de endividamento ele era o dobro, mas assim que começaram a aparecer os números lá dos Estados Unidos, eles foram se aproximando bem do que nós vivíamos aqui, né? Mas, enfim, existe uma inadimplência por conta dessa incapacidade das pessoas de entender. A má-fé existe? Existe, mas o crédito ele tende a ser, principalmente para as pessoas de menor renda, o seu principal patrimônio, é o seu nome, né? Diz, não quero sujar meu nome, né? Então, existe essa preocupação com o nome e com a manutenção do crédito. Então, a estatística dele não está batendo com os números. De jeito nenhum. Tá certo. Vamos para uma outra participação, que é da Ana Zerena Souza Viana. Ela que é de Iraquara, no estado da Bahia. Bom, ele fala o seguinte: se um bom caminho para a economia é a geração de emprego, a facilidade de crédito e prestações mensais por anos, em produtos de luxo ou supérfluos, não estará o governo incentivando o povo, em especial os pobres, a deverem mais? Sim, com certeza. Quer dizer, a partir do momento que você faz isso, você está criando você gera a necessidade de uma pessoa de mais baixa renda ter um determinado produto. Esse produto, vamos dizer assim, a renda dele não comporta aquilo, ele usa o crédito e se endivida. Quando ele faz isso, ele está perdendo renda. Ele está ficando mais pobre, né? Além de ter gasto com o produto, ele está gastando com o serviço do produto, como foi bem lembrado aqui para já, que são os juros, né? Hoje, o que acontece muito no nosso consumidor é o seguinte: ele tem um sonho de trocar uma geladeira, então ele tem um espaço no seu salário que cabe uma parcela de R$200 por mês. Então, ele não importa com o juro que ele vai pagar, ele chega numa loja de varejo, compra em 24, 36 parcelas aquela geladeira, resolve o problema dele, do sonho realizado, e isso tudo para ele paga as parcelas mensais e acabou. Ele não olha se ele está pagando um juro muito grande ou não. Ele está resolvendo o desejo familiar dele de ter uma geladeira nova. Isso tudo
é o endividamento da população hoje, que o governo... Não, é o consumo. A classe C e D hoje entrou no mercado e ela era presa, ela não tinha condições de consumo. Hoje, com a abertura do crédito, você pode ver que você compra um carro hoje em 72 meses. Então, isso é fora do normal, mas você compra um carro em 72 meses. É onde que quem ganha até R$ 1.500 passa a comprar um carro. Ele não está vendo a manutenção, combustível, tudo isso, seguro, IPVA. Você pode ver que em Brasília hoje nós temos quase 500 mil carros com IPVA atrasados. Então, tudo isso é reflexo 1,5 milhão de carros, uma necessidade de crédito. Exatamente. Então, você abriu o crédito, ele coube no salário dele a parcela do carro e ele comprou. Bom, mas parece que a gente tem mais uma participação lá na rodoviária do Plano Piloto com o Sandro. Participação na rua. Oi, Sandro. Tá com mais alguém aí para falar com a gente sobre esse assunto do endividamento? Oi, Dini. Tô assim. Olha só o que aconteceu. Você lembra aquela pergunta que eu mandei aí pro estúdio em relação a esse cartãozinho que a gente recebe sem pedir, né? Sim. Que vem bloqueado e tudo. A Ana Paula Correia, que foi a nossa primeira entrevistada, ficou acompanhando o programa e tudo. Quando eu falei isso, ela já sacou a carteira e mostrou 2 cartões de crédito que mandaram para ela, bloqueados assim, Mas, Sandro, isso foi recentemente porque, segundo os nossos convidados aqui, isso é uma prática já proibida. Vamos saber dela. Foi recente esse negócio? Não, já tem algum tempo, mas como eu não sabia como devolver, eu acabei que não desbloqueei e mantive os cartões, que eu achei mais seguro do que... jogar em qualquer lugar. Do que jogar em qualquer lugar, exatamente. E você, assim, já alguma vez você ficou tentada e não conseguiu segurar e acabou lá e desbloqueou o cartão na hora que estava precisando? Já aconteceu, mas esses 2 eu fiz questão de mantê-los bloqueados para não cair na tentação e sair daqui, correr ali no shopping e gastar, né? Faz parte daquele aprendizado, né, que você contou pra gente no início do programa. Faz parte do aprendizado, aprendendo todo dia um pouquinho em relação a isso, né? Você acha que você começou a usar muito cartão de crédito anos atrás, porque você estava começando a sua vida profissional, aí entra aquele dinheirinho, dá aquela empolgada? Como é que é? Exatamente. Até, assim, você às vezes ganha pouco, quer obter algum objeto, alguma roupa nesse sentido para estar na moda e acaba utilizando do cartão, mas isso não é legal porque gera aquela bola de neve, né? Inclusive, até queria deixar a minha opinião no sentido que, assim, hoje em dia as instituições financeiras colocam muito isso para o jovem de hoje em dia. Então, assim, o jovem inexperiente, assim como aconteceu comigo, fica deslumbrado com essa possibilidade de crédito e aí acontece não só com 1 ou 2, vários, né? Vários jovens. É isso aí, isso é uma observação importante também, Dini. Olha só, Dini, eu vou ficando por aqui agora. Adivinha o que eu vou fazer daqui a pouco? Vai curtir o happy hour. Obrigada, viu, Sandro? Você vai fazer compras? Vou fazer umas comprinhas, tinha umas coisinhas faltando lá em casa, mas olha, eu prometo que eu vou me comportar. E com cartão de crédito? Não, tudo à vista. Ah, beleza, então. Obrigada, viu, Sandro Farias, pela sua participação aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, a gente, para finalizar, a gente tem uma arte que dá uns passos, digamos, dicas para as pessoas, para os nossos telespectadores, como não ficar com a corda no pescoço. Vamos dar uma olhadinha? Não gaste mais do que você ganha. É o que o nosso professor aqui, o economista, falou para a gente o programa inteiro, né? Tenha cuidado com crédito fácil. Não assuma dívidas sem antes refletir e conversar com a sua família. Essas dicas, elas podem ser levadas a cabo em rabo? Tem mais algumas. Leia o contrato e os prospectos. Essa é a parte mais difícil, das letrinhas pequenininhas que enganam todo mundo. Exija a informação sobre a taxa de juros mensal e anual. Exija o cálculo do valor total da dívida e avalie se é compatível com a sua renda. Compare as taxas de juros dos concorrentes. Não assuma dívidas em benefícios de terceiros. É aquela questão de emprestar o cartão, né? Não forneça seus dados pela internet. Essa em época de compra pela internet fica meio difícil também, né? Mas aí tem que tomar cuidado com a segurança do site, né, pessoal? Tem que tomar cuidado. Reserve parte de sua renda para as despesas de previdência. Bom, agora eu quero pegar as considerações finais de vocês, porque o nosso programa está acabando. Humberto Veiga, concorda ou não concorda? Eu concordo plenamente. Eu queria só dizer hoje que você tem 2 processos, principalmente para quem quer tomar crédito, que é, primeiro, pesquise o produto e depois pesquise o crédito, porque são 2 coisas diferentes, são 2 serviços diferentes. Muitas vezes você acha o produto barato num determinado lugar, que é mais uma, entre aspas, isca.
Você chega lá, compra aquele produto barato, só que você vai financiar e você paga uma taxa de juros altíssima. E aí o governo implementou isso em 2007, uma coisinha chama custo efetivo total, CET, é CET, que é uma medida de quanto aquela operação está custando. As pessoas não conhecem de juros. Se a gente for falar aqui, por exemplo, se eu falar quanto é 7,35% de R$520, ninguém tem a menor noção do que seja. Tá certo? Quer dizer, pouquíssima gente... E no ímpeto também de comprar, ninguém está nem aí para isso. Né? Exatamente. Então, já que a gente está combinando, vamos prestar atenção no seguinte: pesquisa o produto, depois pesquisa o crédito e aí você faz a compra. E pensa também, aquilo ali você está precisando agora, não estava, ou posso deixar um pouquinho para depois. Vai com calma que você vai bem. Humberto, eu queria que você falasse para a gente o endereço do seu blog, que você lá dá dicas, né, de investimentos, de como gastar o dinheiro, né? Fala para a gente. Como guardar o dinheiro. Guardar, né? Não como gastar, né? Como guardar. Até brinco comigo, diz assim, pô, você devia fazer jogue fora essa sua televisão usada, compre uma nova, que, vamos dizer assim, as que pessoas... é muito mais legal essa muito dica mais, do que guardar, exatamente. Né? Mas o endereço é betoveiga.com. Tá, beleza. Então, quem quiser algumas dicas aí, pode conseguir lá. Vamos, então, para o encerramento do Geraldo, né? Bom, Geraldo Araújo. As opiniões de vocês, é lógico que ela é conveniente. E tudo gira em torno do processo de renda familiar. Tá? Se você tem uma renda familiar bem adequada aos seus custos, isso é lógico, você vai ter um consumo, você vai ser um consumidor muito apto às nossas lojas, nós vamos estar com as lojas abertas, querendo sempre vocês consumindo. E isso é lógico. E também um aviso que as câmaras de dirigentes lojistas elas estão abertas ao consumidor. Nós temos o balcão de informações ao consumidor aberto lá 12 horas por dia. Ele pode ir se informar como anda o crédito dele, se ele está devendo, aonde está devendo, como liquidar. Ajudamos a ele a entrar em contato com o fornecedor, aonde ele consegue um desconto melhor, que ele quite suas dívidas e volte a consumir, que é o que mais que o lojista quer. Um consumidor sadio e apto às suas compras. Beleza, muito obrigada, então. O Geraldo Araújo, que ele é vice-presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Eu acho interessante até a gente dar uma dica para o pessoal para procurar, inclusive, as lojas, né, o CDL, para a questão do cadastro positivo. Quem paga as contas em dias é uma boa, né? Para, de repente, pode abaixar os juros mesmo. É um bom meio de economia. Beleza. Eu quero agradecer também ao pessoal todo que participou com a gente pelo 0800 6969, pessoal que participou pelo Twitter, pelo e-mail. Não deu para ler todas as perguntas, gente, mas a gente vai encaminhar para os nossos convidados aqui, eles vão responder para vocês, tá? Podem ficar tranquilos, então todas as dúvidas vão ser respondidas. Vou dar um exemplo, Abel Bezerra Santiago, de Taguatinga, do Distrito Federal, Nelson Brida, de Viamão, no Rio Grande do Sul, Antônio Bastos, lá de Feira de Santana, da Bahia. Obrigada, gente. Olha, teve várias participações. Realmente não vai dar para ler todas. Mas, de qualquer maneira, o Participação Popular vai continuar no Twitter. Vamos continuar discutindo por lá e com a participação também dos nossos convidados aqui. Bom, na semana que vem, a gente vai discutir aqui no Participação Popular o direito de greve. O que seria? Um tipo de greve de correio, de bancos. Como é que essas greves afetam a sua vida? O que você acha delas, hein? Será que isso continua sendo um direito usado só no último caso? Dê sua opinião para a gente. Ligue, então, gratuitamente para o 0800 6969. Você já pode começar participando, que na semana que vem a gente já começa o programa com as suas perguntas. Participe também pelo participaçãopopular@câmara.gov.br e pelo Twitter, @participaçãopopular. Tudo sem tio e sem cedilha, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Nós ficamos por aqui nesse 7 de outubro de 2011. Na semana que vem, o Fabrício Rocha, que fica aqui na apresentação, que hoje eu estou substituindo ele volta aqui para o comando do Participação Popular e eu volto para as ruas, então, para falar com o pessoal de lá. Muito obrigada pela companhia e até lá. A gente se vê.